Continuando essa série de vídeos, a primeira vez que eu aceitei a minha mediunidade. No último vídeo, o que a gente falou aqui? Sobre a experiência com a ayahuasca e um pouco sobre que o Natan ainda estava atrás da parte da materialização, tá? E aí o que aconteceu? O Natan deu uma caída depois do ritual. Ele tentou segurar bastante energia ali para poder se comunicar com o pai dele e não conseguiu. Ele gostaria muito disso e tal. E aí ele passou de um limite de energia que não era legal que ele passasse, mas que ele passou e que ele não estava nem aí. Porque quando você já está com raiva ou com ódio de alguém aqui no corpo físico, às vezes você sabe que é errado bater a porta, ou dar um chute, dar um murro na parede, ou pegar alguma coisa e quebrar, você sabe que é errado, mas você vai lá e faz isso do mesmo jeito. Você aqui encarnado, agora você imaginou, você sem o corpo físico, você só espírito, a emoção é muito mais rápida, o negócio é muito mais, uma força muito louca aí. Tá bom, beleza, aí o Natan caiu, né, foi pro umbral, o inferno, o limbo, o nome que você queira dar. Tudo isso daqui é temporário, tá? E aí, beleza, andou. Aconteceu aí uns dias aí e ele ficou para baixo. A gente pode dizer que ele caiu em depressão. Depressão fora do corpo, o espírito, né? Pois é. Beleza. Aí ele caiu nisso daí e tal, a gente conversou, se alegrou, né? Entre nós lá, caramba, olha, tem isso aqui e tal, não sei do que. Mas a gente continuou os estudos. Nos estudos, o indígena, que já estava me acompanhando, ele disse o seguinte, mandou um recado, né, para o pai do Natan. O seu filho, ele estava se metendo em umas coisas, sendo levado para umas situações aí complicadas para ele, por causa dessa questão aí dele querer se materializar e tudo mais. E eu fui lá para falar com ele, tal, né, e ele estava meio rebelde, né. O indígena, o caboclo das sete matas, foi lá para tentar dar uma puxadinha na orelha dele, e ele ficou meio rebelde, mas ele entendeu e ele desviou o caminho aí para provavelmente alguma coisa que ele iria acontecer. Nessa mesma questão, esse indígena falou assim, eu não estou lá, não sou o pai dele, não estou fazendo o seu papel nem aqui nem acolá, e não tenho ligação nenhuma com ele. Até então, tinham vários espíritos que quando vinham falar com o pai do Natan, falava que estava fazendo as coisas por causa do Natan, não por causa do pai. Estava ali por causa do Natan, não por causa do pai. Esse indígena fez diferente. Ele falou assim, eu dei esse toque por você, não para o seu filho, né? Por ele estar querendo quebrar a cara, eu acho que ele já é bem grandinho. Então acredito que dá para você fazer uma oração aí, falando para ele não se intrometer em umas coisas aí erradas não, hein? Então vai vendo, né? Pô, Felipe, mas pode entrar em coisa errada? Pô, pra caramba. Você pode agora, o dia que você quiser, a hora que você quiser. Tô bem pra caramba, mas você pode? Pode. E aí, lá também não é diferente. E aí aconteceu isso daí, o Natan saiu fora de uma condição lá, tinha mais um espírito lá com ele, querendo levar ele para uma outra questão, e o cara ficou mais deprimido ainda. Porque do tipo assim, mas logo agora que eu estou quase materializando, logo agora que eu estou quase no negócio, eu estou fazendo todo esse esforço, mas vai ser uma única vez também, faço isso daqui só para falar, oi, eu estou aqui, e depois já era, para mim já está ótimo e tal. O pai do Natan agradeceu, esse indígena e tal, e não estava ainda incorporando, que eu lembro. Eu só estava só repassando. Não, tudo bem, tal, não sei do que. A ideia não era para agradar um ou outro, mas era para falar assim, a gente está vendo o seu trabalho, o seu esforço aqui, você quanto pai, né? O do pai e da mãe, estou vendo que vocês estão se esforçando, então eu fui lá e dei esse toque para ele e ele entendeu, porque eu falei de uma maneira para ele entender. E quem conhece essa entidade, esse espírito, sabe que ele vai falar para ser entendido, por mais... depois você vai entender. Ou não sei. Aí, aconteceu de eu ir de novo, porque eu tinha dado uma pausa, assim, sabe? Puxa vida, eu não vou em casa de umbanda, não. Tinha dado uma pausa de umbanda, de espiritismo, qualquer outra religião. Então, tinha dado uma pausa, falei, agora está na hora de eu voltar. Deixa eu dar uma olhada. E eu vou lá naquela primeira casa lá, daquela vez lá que eu falei do tal do Exu velho, né? Fui lá naquele lugar e tal, tudo mais, né? Senti uma energia legal e tal. Aí agora eu já fui falar, já era caboclo, mas também tinha criança e que também tinha preto velho, numa mesma tipo de gira lá.
E aí eu falei, bom, essa daqui é a casa que quando eu entrei, eles falaram assim, nós não fazemos trabalho de amarração, nós não trabalhamos matando animal, nós não trabalhamos com sangue, nenhuma peça íntima, nada. Nós não fazemos esse tipo de trabalho. E aí, ali conversando com o caboclo e tal, né, de lá da casa, e falando e tal, aí eu falei assim, caramba, pensei muito rápido, né? Falei, caramba, poderia estar fazendo desenvolvimento, né? Poderia estar fazendo desenvolvimento, porque assim, ó, parece que não está andando esse negócio de incorporação. Parece que deu uma parada, né? Mas não tinha dado, era porque eu mesmo não estava estudando nada. A verdade era essa. E aí ele falou assim, ó, ô menino, você está precisando trabalhar suas energias, né? Porque você é médium, né? Você sabia que aqui nessa casa tem uns trabalhos assim de desenvolvimento mediúnico? Eu falei, não sabia, eu não sei como que é, não sei como funciona. Aí, porque você não sabe como funciona, você não pergunta? Então eles são bem diretos e tal, não sei do que. Beleza. Fui lá, falei com a pessoa, aí a pessoa falou assim, deixa eu pegar aqui seu nome, né, tal. E aí depois eu falei, putz, já pegou o nome, já pegou o WhatsApp, já deu oi, já fez não sei do que. Ela falou, pode deixar que quando vai abrir uma nova turma, aí você já entra nessa nova turma e tal. Eu falei, beleza. E aí deu um negócio do tipo assim, parecia que faltava mais alguma coisa. E aí a senhora que estava resolvendo lá o negócio, ela falou assim, ó, aí tem uma coisa também que eu fiquei de falar para você, tá? Quando você entrar nesse grupo de desenvolvimento mediúnico, aí você só fica aqui. Aí eu falei assim, como assim só ficar aí? Só ficar aqui, só aqui. Só aqui nesta casa. Aí eu falei, nos dias certos, nos dias do desenvolvimento mediúnico e tal. Ela falou, não, você só fica aqui, agora você pertence a esta religião. E aí eu já não gostei, eu falei, meu Deus, não, eu achei que era só para fazer desenvolvimento, que não tinha nada a ver com a casa. Era o que eu tava pensando, né? Não, eu quero entrar, tipo assim, numas aulas de desenvolvimento, mas eu não quero ter nada a ver com o lugar que eu estou fazendo desenvolvimento. Folgado, né? Mas tá bom. E aí era o que eu pensava na hora. Aí eu falei, Aí eu falei, aí você não pode ir para nenhum lugar mais. Aí eu falei, nenhum lugar o quê? De Umbanda? Ela falou, Aí eu falei, não vou mais em outra casa, né? Já fui, já andei aqui, acolá e tal, não sei o que, só vim aqui mesmo. Tá, mas não pode mais nenhuma outra casa, de nenhum tipo. Aí eu falei, peraí, então, eu consagro a ayahuasca. Ela falou, rapaz, você vai ter que parar com esse negócio aí, aqui não dá não. Não tem nada a ver, isso daí, tal, blá, blá. Aí eu falei, caramba, eu já entendi que não é aqui não. Primeiro que a pessoa quer me travar e quer falar o que eu faço. A casa, muito legal, uma energia, muito legal. Um tipo de trabalho que eu conseguia ver, muito legal. Por trás, o background, eu não conhecia, tá? Eu iria conhecer se eu fosse fazer a aula. E aí eu não fui, tá? Não fui fazer essa aula de desenvolvimento mediúnico. E aí eu falei, caramba, tá tudo tão legal e tal. E aí, aqui no meu pensamento, já conversando com uma entidade, um chinês, né? Ele não tem nome, é o chinês mesmo. É só porque é o chinês. E aí um preto velho, né? E tal. E um outro ser também que não dava nome, né? Que eu já falei assim, nos outros. E aí eu falei, caramba, né? Vocês... Parecia que eu ia fazer um negócio assim legal e tal, né? E agora o negócio quer me aprisionar, sei lá, não me senti bem. E aí eu tinha falado para a pessoa assim, não, depois eu vejo então, pode ser depois? Eu posso me decidir depois, então? Sai desses lugares e aí você vem aqui e aí você já está decidido. Eu falei, isso aí não é uma decisão, não minha pelo menos, é dela, mas não minha. E aí eu saí de lá, falei assim, caramba, eu estava tão feliz e fiquei tão assim para baixo agora e tal. E aí falei com essas outras entidades, né, e tal. E aí o preto velho falou assim, ô filho, qual que é o seu medo? Eu não tenho medo nenhum. Tô bem agora, tô em paz, tô ficando tranquilo, tô sem medo. Aí falou assim, por que você não faz desenvolvimento mediúnico? Aí eu falei assim, porque eu não quero ficar preso aqui, né? Aí falou assim, mas só tem aí? Aí eu falei, não só tem aqui, né? Não só tem esse lugar. Aí eu fui atrás de um outro lugar, chamado Instituto Biosegredos, que era próximo também ali da minha casa, quando eu passei e tal, não sei do que. Aí, assim, eu pensei nesse lugar porque vi uma placa muito rápida e falei, nem sei se lá tem esse desenvolvimento mediúnico, mas vou ligar para ver, vou ver. Mas eu ainda não... Era uma outra situação, que vocês vão entender. Aí eu liguei nesse lugar. Então, vocês ensinam a fazer assim um desenvolvimento mediúnico? Não, nós temos aqui os trabalhos de desenvolvimento de energia. Aí eu falei assim,
Tá, mas vocês trabalham com desenvolvimento mediúnico? Aí ele falou, aqui você vai conhecer os chakras e tal, tal, tal. Ah, foi, putz, não, eu vou ter que ser mais direto. Vocês vão trabalhar com incorporação? Com esse desenvolvimento? Porque é disso que eu tô afim. É isso que eu tô querendo. Ah, pode ser. Na verdade, assim, você vai aprender e aí você vê o que você acha que é legal pra você. Aí eu falei, tá, mas eu vou aprender a fazer alguma coisa que vai me dar essa condição de eu chegar um dia e fazer um teste de incorporação. Aí eu falei, não, você vai aprender assim, sobre as energias e tal, não sei o que. Então eu já sabia meio que era uma furada, assim, para isso que eu queria, né? Eu citei aqui o nome do lugar, mas não tenho nada contra o lugar. Na verdade, fiz até curso que tem a ver com a pessoa do Instituto Biosegredo, tá? E aí eu falei, putz, né? Como que será? E agora, né? Aí fui lá e mandei mensagem e tal. Aí eu falei, tá, mas me fala então como é que acontece. Ah, então isso daí que você quer é um curso um pouco mais amplo, tal, acho que é uns 2 anos. Se eu não me engano, tá? Porque eu tenho 2 valores na mente, que é o que eu lembro. Era R$360 por mês durante 2 anos. Ou era R$520 por mês, tá? Era nessa média aí. E aí, assim, eu estava quebrado de dinheiro nesse tempo, mas o que estava me impedindo não era essa questão. Lógico, né? Nesse tempo, mesmo que se eu falasse assim, pô, eu tenho no bolso, eu ia falar, não tenho no bolso. Mas eu ia estar com tanta vontade, tanta garra, se eu sentisse que fosse, que ia acontecer. E aí eu falei, não é aqui. Aí o Preto Velho falou assim, você tá com medo? Eu falei, putz, de novo, né, Preto Velho? Não tô com medo. Então por que você não faz o desenvolvimento mediúnico? Aí eu falei, pô, mas você não viu já que eu tô tentando? Eu tô tentando, já fui lá na outra casa de Umbanda lá, mas eles falaram que eu tenho que sair do outro lugar. No outro lugar até perguntei se eu pudesse fazer parte de qualquer outra coisa, se eu tinha que ficar só lá. Ele falou que não, até gostei por esse lado, mas um outro lado eu não gostei. Por vários outros motivos. O financeiro era um deles também. Mas assim, que eu não gostei porque eu não senti a real, o negócio do tipo, não, vem aqui, a gente vai estar fazendo um trabalho aqui numa sala e você vai incorporar aqui numa sala, mas você vai ter segurança, vão ter pessoas e tal. O lugar é preparado, é protegido. Eu queria isso, queria essa questão aí. E aí eu falei, não tô à vontade. Aí ele falou assim, então, mas por que você não faz o desenvolvimento mediúnico? Eu falei, caramba, eu acabei de avisar, filho, né? Então assim, eu já tava pegando uma intimidade e também uns negócios assim, mas eu já falei, ele falou assim, você tem medo? Eu falei, não tenho medo, pô, já falei, não tenho medo. Aí eu falei, então não tem problema, marca um dia da semana, todo dia na sua casa e faz. Aí eu, pô, verdade, né? Eu posso? Na minha casa? Mas como assim, né? Por quê? Porque eu já tinha visto vários outros 500 baralhados de coisas falando que em casa não podia. Aí eu falei, em casa? Mas em casa eu posso? Na minha casa? Aí ele falou assim, não sei. Se é você que está na sua casa, você é o dono da sua casa, você quer, você pode se você quiser. Porque por nós não tem nada contra. Qual que seria o problema de eu estar conversando com você na sua casa? Estar conversando com você agora. Falei, não, sim, mas aqui não é um desenvolvimento mediúnico. Olha só eu. Falei, então marca um dia. Eu falei, eu vou marcar. Eu vou marcar porque eu não tenho medo não, Preto Velho. Ah, você vai ver. Eu vou marcar sim, hein? Eu vou marcar. Aí ele falou assim, ó, marca um dia da semana e grava. Eu falei, opa, peraí, mas gravar? Por que gravar? Aí falou assim, ó, porque você não tem medo que seja você falando e não nós? Não, pô, não. Não tenho medo, não. Não tem? Não. E por que não quer gravar? Aí eu falei, então, mas eu não tenho, né? Sei lá. Eu fiquei desconfortável pra caramba quando ele falou gravar. Aí eu falei, tá, mas qual que vai ser a ideia do porquê que eu gravar? Ou porque depois você vai escutar o que você vai falar. E ali você vai poder saber o que é seu e o que não é seu. Mas como assim? Porque pode ter coisa que é sua. Aí eu, e eu tinha medo disso. Então pode ser coisa que é minha? Mas aí você vai se organizando. Por que pode ter coisa que é minha se eu tô falando que tudo
que eu vou falar é de vocês, não é meu. Ela falou assim, porque você vai entender o que é atropelar. Você pode atropelar, você pode querer passar na nossa frente aqui e falar uma coisa que era parecido, mas que é diferente. E que, por ser diferente, ele pode dar outro contexto e aí sair para uma outra ideia daquilo que você iria passar. Aí eu falei, tô entendendo. Né? Como se fosse uma mesma coisa, mas porque mudou a palavra, ele muda o sentido. Então aí eu falei assim, caramba, meu, quanta coisa, hein? Não, vou marcar. Aí ele falou, pensa num dia, e aí a gente marca. Não, vou pensar, pode ser até qualquer dia. Eu falei, pode ser hoje então, né? Putz, hoje não, né? Hoje não. Já, porque eu já era colocado na parede, você já tava me achando assim. Então não pode ser qualquer dia, marca um dia, a gente faz. Eu marquei 7 horas da noite da terça-feira, na minha casa e tal. Conversei com a minha esposa, ia deixar o negócio gravando lá e tal. E aí o Preto Velho sentiu que eu estava com medo de algumas outras condições que estavam acontecendo. E aí ele falou assim, se você trabalhar na terça-feira, quando chegar na sexta-feira, que for o dia dos estudos, lá na sua família, você vai ver que tem coisas do estudo que vai vir por causa dessa terça-feira aqui. E aí você vai começar a levar outras coisas. Porque até então eu estava levando coisas que eu realmente estudava. Ho'oponopono, o poder das palavras, questão de cromoterapia, questão de chakras, como pulsar os chakras, essas coisas aí básicas, iniciais e tal, que era o que eu estava tendo acesso. E aí eu falei, puxa vida, eu estava um pouco indeciso, eu não estava muito seguro ainda sobre. E aí o Preto Velho falou assim, quando você quer estudar, o que você faz? Eu falo, vou atrás de alguma coisa, vou atrás de outra, né? Vou num lugar, vou no outro, vejo um vídeo. Aí falou assim, qual que seria o problema de você ir agora atrás de alguma coisa para você ter uma ideia de como você vai começar esse trabalho de terça-feira? Aí eu falei, sei lá, né? Aí ele falou assim, você tá com medo de imitar os outros? Eu falei, putz, na verdade eu tenho. Era um fogo, porque eu não era logo direto com ele, sabe? Ele já sabia já que era esse mesmo medo. E era uma pena, porque, né, você com a maturidade de hoje, você já jogava logo tudo e falava assim, cara, esse é o problema, e aí, como é que eu resolvo? Né? Você pode me ajudar? Você não pode me ajudar? Você pode me dar uma dica? Pode me dar uma luz? Pode me dar um caminho? Mas não, eu ficava, não sei. Eu então fui lá e falei assim para ele, eu tenho medo de assistir alguma coisa e de repente querer imitar aquela alguma coisa. Aí ele falou assim, se você assistir alguma coisa e você imitar, qual que vai ser o problema? Aí eu falei, o problema vai ser que, caramba, não tinha que vir as coisas? Aí ele falou assim, mas as coisas já estão indo para você. Tem coisas que você pode aceitar e tem coisas que você não pode aceitar. Qual que seria o problema de você assistir alguma coisa, um vídeo, por exemplo, né? E aqui agora eu vou falar na minha linguagem, tá? Eu assisti um vídeo lá de como que faz para chamar as energias das entidades. Olha só que eu já estava fazendo isso, porque senão eu não estava conversando com o cara, né? Mas a limitação da mente no tempo era essa. E aí eu falei, puxa vida, então quer dizer que eu posso imitar? Aí ele falou assim, pode, já tem uma estrada pronta, você vai usar a mesma estrada. Agora, o que você vai fazer na estrada, aí é com você. Aí eu falei, caramba, meu, parece ser tão fácil o negócio para eles. E é mesmo, porque não tem essa limitação. Numa primeira terça-feira eu fiz sem nada, ainda escutando essa questão eu fiz sem nada. E aí eu falei pra minha esposa, né, grava aí qualquer coisa e tal, e vambora. Eu lembro só de estar fazendo uma oração, né, que era as minhas... Era o que eu fazia e tal. Fiz uma oração, falei, agora eu vou não sei do que, tal. E coloquei uma música bem tranquilinha, uma música ambiente. E eu já sentia todas as irradiações, já sentia tudo em mim, sendo que eu não falava nem a pau. E tava lá. E tal, e eu, caramba, né, meu? Olha que coisa, cara. Aí você fala assim, fala uma boa noite, dá uma boa noite. Eu falei, tá, mas e depois vai ter o quê? Aí a gente vai poder falar como que a pessoa está se sentindo. Eu falei, mas pode perguntar, não era você que tinha que falar? Eu falei, não, meu filho, nós não somos adivinhos. Eu vou perguntar o nome da pessoa. Mas você já sabe, pô, é minha esposa aqui.
Mas é por uma questão de educação, eu tô vindo aqui, eu sei que eu sei por causa de você, mas eu vou perguntar, vou me apresentar, vou não sei do que. Tá, e depois? Depois a gente vai vendo. Não, mas eu quero saber, caramba. Vou perguntar como é que ela tá, como é que ela tá sentindo, ela vai falar, dependendo do que ela falar, vou poder apontar alguma coisa. Eu falei, mas ela não tem nada pra falar, não. Aí falou assim, você não tinha nada que falar, como se fosse ela, mas ela vai ter o que falar na hora. Na hora a gente vê se tá com medo do quê. E aí não saiu nada. Quando foi na outra, e aí eu fui numa sexta-feira para um tipo de estudo muito mais tranquilo, muito mais, parecia que eu tinha trabalhado aquelas energias, porque eu trabalhei, né? E aí depois eu pesquisando, tá? Já tô pulando várias coisas. Aí pesquisando, tal, tudo mais, achei um vídeo do... Caramba, eu vou esquecer o nome da pessoa, meu. Não vou esquecer, eu vou lembrar. Já eu vou lembrar e vou falar. Adérito Simões. Tinha um vídeo do Adérito Simões. Eu tinha um preconceito do cacete, porque eu falei assim, meu, cara, sei lá, é da Umbanda, né? Não sei. Por mais que eu tinha quebrado uns preconceitos ali, depois eu tava ganhando outros, porque a outra mulher da Umbanda falou que era pra mim ficar lá, preso lá. Não com essas palavras, mas você entendeu. E aí eu falei assim, caramba, ele tá fazendo ali no tempo, tinha um vídeo chamado Evocação de Entidade. Evocação é uma coisa e invocação é outra, mas eu não vou estar aqui para dar aula. E aí na hora, só de eu ter visto aquele vídeo, eu já podia pausar, já na hora. Pausei, Por causa daquele início, daquele negócio, daquela conversa, já veio outras coisas já. Das próprias entidades, Preto Velho, chinês e outros mais, falando... E aí começou a vir um monte de imagens, inclusive eu de joelho, fazendo uma certa prece, fazendo umas coisas e tendo uma conexão muito maior. Isso tudo na minha tela mental. E eu falei, caramba, meu, eu já sei o que eu vou fazer, cara, eu já sei. Mas aí veio a intuição assim, mas assiste todo o vídeo, não precisa parar por aqui. E aí eu comecei a assistir, eu falei, meu, esse cara sabe do que ele tá falando, meu. Eu não tenho nada a ver com a religião do cara e tal, não sei do que, mas ele sabe o que ele tá falando. Cara, é exatamente isso daí. Então ele ia falando, meu corpo todo arrepiado, eu todo arrepiado, me dando umas confirmações e tal, não sei do que. Eu falei, caramba, meu, eu queria hoje, sabe? Mas aí, da intuição, falando, não, mantenha na terça-feira, segura a tua vontade, né? Eles já estavam fazendo os espíritos, tá? No geral, mentores e tal, tudo mais. Eles já estavam fazendo várias coisas comigo, assim, do tipo assim, pra me ver. Não era um teste, não era nada disso aí, não. Mas ele tava... Eu vou usar o nome teste. Eles estavam fazendo alguns testes para ver se eu estava conseguindo segurar coisas que eu não poderia falar, mas que vinha para mim. E aí eu entrava sempre naquele negócio, mas se for para eu não falar para outra pessoa, não é melhor, caramba, você não falar para mim, porque eu tô com a baita de uma vontade de falar para outro, não, porque a gente está exercendo a confiança com você. E aí eu lembro de uma das primeiras vezes eu tá fazendo assim, né? Eu tava no banheiro com uma baita de uma vontade de espirrar. Eu tava com uma baita de uma vontade. E eu tava tomando banho. Uma baita de uma vontade de espirrar, e aí eu ia espirrar, e aí veio a intuição falando assim, segura o espirro. E eu, tchim! Segura o espirro. O que foi? O que é? Segurar o espirro, tem nada a ver. Não, segura. Era pra ver se você tinha alguma coisa que viesse, mesmo que você tivesse com toda a vontade, todo o preparo, e ali chegar ali na hora, você segurar. Não estou dizendo que isso daqui é benéfico, não estou dizendo que isso daqui é saudável, não estou dizendo que é nada. Eu estou dizendo que foi o que aconteceu. Aí eu falei, não, se você tivesse me falado que era para isso, com certeza ia segurar. Daqui a pouco veio uma vontade incontrolável de espirrar, o que eu fiz? Tchim, espirrei de novo. Aí eu falei, agora? Eu falei, mas também, o negócio é incontrolável, cara, é incontrolável. Eu falei, não, a vontade é a vontade. Eu falei, se chegar mais uma vez, agora eu vou. Aí não veio, mas depois de uns 5 minutos, veio de novo, eu segurei e falei, putz, e agora? Ninguém fala nada, Porque agora eu consegui, por que ninguém fala nada agora? E aí ninguém falou nada mesmo. Mas aí, durante várias outras questões que aconteceram, né, igual perguntas bem bobinhas que acontecia na hora lá. Eu bocejei uma vez, eu falei, por que eu bocejo, né? Então vem todas as respostas. Não, então... Quando você, por exemplo, eu tô muito arrepiado. Muito. Aí eu começo a trabalhar minhas energias
por que o bocejo vem? Ele vem para depois, como se fosse assim, ó, dar um reset nessas energias que estavam todas aqui. Depois do bocejo, ele vai embora. Quando você está perto de alguém muito magnetizado ou de um lugar com muito não sei do que você faz? Você boceja. Quando você está precisando trabalhar as energias ou está no negócio, está trabalhando suas energias, você começa a bocejar. É como se fosse um reset de energia. Quem me explicou isso pela primeira vez foi meu cunhado. Ele usou esse nome como se fosse assim, ó, Felipe, é igual videogame. Sabe assim, às vezes o negócio tá quente, tá lá há muito tempo, tal, e aí você quer reiniciar, mas você não quer desligar, você vai lá e reseta. Esse daí é o bocejo seu. Pra mim fez todo sentido, mas, né, não sei se pra todos fazem, mas é um reset, ou seja, ele dá uma... Agora que eu falei, ele dá uma trabalhada nas suas energias e o bocejo faz... Aí você consegue chegar no pico de novo, chegou no pico, bocejo de novo, volta. Tá? Então, várias outras coisas, beleza. Então vamos lá, peguei esse gravador desse jeito aqui, e eu tô olhando para ele porque ele tá na bateria no final aqui, e aí eu peguei esse gravador, num dia lá na terça-feira e tal, falei, não, hoje vai ter, hoje vai. Falei com a minha esposa, falei, nossa, eu tô muito entendendo agora como é que vai ter, o que vai acontecer. Peguei esse gravadorzinho aqui, comecei a gravar, coloquei lá e falei pra minha esposa, pode perguntar o que você quiser. E tal. E aí começou tal, foi entrando e aí começou a vir. Inicialmente uns espíritos sem nome, mas que tinham o que falar. E assim, foi bem legal. Aí a minha esposa falava umas coisas, a entidade falava outras coisas, tal, mas muito pouco. Por quê? Porque ela não tinha muita dúvida. E aí, beleza. E aí eu entendi também, porque da própria entidades falando assim, ó, para quem é de casa já é mais complicado, porque hoje de casa também acha que você está se fazendo, né? E para que você não saia como doido, faz umas perguntas meio genéricas. Então as respostas você já tem. Até você que não é uma entidade, você já tem. E, puxa vida, é verdade, mas só guardava só comigo e com a entidade. Eu nunca falava para minha esposa, até porque eles falavam assim, não, mas isso não vale a pena, até isso é do ser humano, o ser humano tem que ter esse tipo de questão mesmo. Isso é benéfico para eles e tal. Então eu falei, pô, que legal, bacana. Gravei tudo. Aí no outro dia, que eles falaram assim, não escuta logo em seguida. Eu tava doido pra escutar. E foi a primeira vez assim que eu incorporei. Caramba, nossa, tal. Caramba, até que não, né? Caramba, agora eu já tava falando, até que não é difícil não. Poxa, tal, né? Tive que passar por vários estudos, mas tudo bem. Aí quando foi no outro dia, eu escutei tudo, que foi como foi. E eu falei, caramba, olha só, eu nem lembrava, cara. Ela perguntou isso mesmo, ó. Aí eu parava lá a gravação, falava pra minha esposa, caramba, você perguntou um negócio, você viu a resposta qual foi? Então eu ficava besta com o tipo de resposta. E eu comecei a entender ali, a me dar uma confiança de mim mesmo. Aí na outra sexta-feira, os estudos já foi diferente. As coisas já começaram a ficar diferentes. Então essa gravação para mim e esse desenvolvimento mediúnico, eu por conta própria, eu tive um medo do caramba, um medo muito grande. Ah, se uma entidade vem aqui, porque eu estava pegando pela experiência que eu ouvi dizer em algum vídeo. Nossa, se uma entidade vem aqui, sai quebrando tudo aqui na casa. E se chegar uma entidade do mal e tal, e começar não sei do que. E as próprias entidades falavam assim, mas não tem como, você está conectado com nós. Você está numa vibração muito boa, sabe? Você está pensando em coisa boa. Não tem nada de errado com isso aqui. Você não está querendo fazer nada na vida de terceiros. É você com você. E você está na sua casa, qual que é o problema? Nunca, nem na minha casa, nem no Luz da Gratidão, nem em outro lugar, aconteceu um episódio desse. Sai quebrando tudo, sai não sei do que, xingando, querendo fazer alguma coisa, ataques físicos, nada, tá? Por quê? Porque quando você está muito seguro naquele tipo de energia e você está muito bem com você mesmo e você está tudo ok, você sabe o que você está fazendo, você sabe até onde que você pode ir, você mesmo coloca umas travas, né? E ainda mais sendo médio iniciante, que você é mais seguro do que fala.
Então isso daqui foi muito legal, foi um negócio muito bacana, foi um instrumento top. Eu sempre usava um gravadorzinho desse, deixava no chão, ficava lá, conversava com a minha esposa, aí na outra sexta-feira e tal, escutava depois, no outro dia, e isso estava me fortalecendo num nível muito top, muito show, porque eu já estava começando a reconhecer as entidades. Bom, esse daqui foi mais um relato muito mais voltado para os médiums, mas que você também vai entender que, tipo assim, ó, eu preciso passar por isso para poder contar as outras coisas que aconteceram, né? Porque foi daí que também eu comecei a ter uma comunicação muito maior com as entidades que comigo estavam trabalhando. E aí, nos próximos vídeos também, eu já vou dizer sobre essa questão da materialização, outras vezes que a gente já foi consagrar ayahuasca, contatos com outras entidades, né? Não só que tem uma ligação ou que tem um conhecimento aí, parece que com Umbanda, né? Mas que não tem conhecimento em nenhum outro lugar, vamos dizer assim, porque são espíritos também comuns. E aí também eu já comecei a ter um momento ou outro de escrever, né? De ter a psicografia. Então foi muito legal. Beleza? Mas é isso. Se você não sabe do que eu estou falando aqui da primeira vez que eu aceitei a minha mediunidade, baseado também, e aí você vai encontrar tudo, quando o meu cunhado me ajudou nessa transição, aceito ou não aceito, né? Então ele foi o primeiro espírito ali que eu tive essa comunicação e para mim foi um prazer enorme. E aí tem um livro que fala sobre várias experiências ligado a mim, ao pai do Natan, à mãe do Natan, a família da minha esposa, ao meu cunhado que desencarnou e tal. Não vai ter essa parte que eu estou contando aqui para você, porque essa parte não tinha exatamente uma direção totalmente voltada para o Natan, mas eu estava desenvolvendo para ver se trazia também comunicações do Natan. Então o Natan foi um pontapé inicial para eu poder me libertar e querer ir atrás dessas condições aí. Beleza? Tem um audiolivro aqui no YouTube, de graça para você, narrado já. É só escutar. O link vai estar aqui embaixo. Ah, Felipe, eu queria um livro digital. O link vai estar aqui embaixo também, de graça também, tá? Pelo Google Livros. Você vai baixar, você vai poder ter acesso. Ah, mas eu gostaria de ter o livro físico. Vai ter o site aqui da gráfica. Você vai pedir lá, vai pagar o valor da gráfica e os correios para chegar até a sua casa, tá? Esse é pago. Todas as outras duas formas que eu falei, dublado não, narrado ou digital, é de graça, tá bom? E se de repente você conhece alguém que perdeu um ente querido, que morreu, que desencarnou, que faleceu, que morreu, acabou, manda para essa pessoa, pode ser que talvez possa ajudar ela, tá bom? Forte abraço, tudo de ótimo e até o próximo vídeo. Valeu!